Fala galera, beleza? Pedro Igor aqui do Multiverso Matemática. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui. É uma questão de função com um pouquinho de teoria dos números. Bora dar uma olhada. Ache todas as funções f nos naturais, tais que f de n é um quadrado perfeito para qualquer n natural. E f de m mais n é igual a f de m mais f de n mais 2 vezes m vezes n para qualquer mn pertencente aos naturais. Bem, se você quiser tentar essa questão, sugiro que você pause o vídeo, tente a questão, agache um pouco de papel, coloca nos comentários aí que tu achou, se deu certo, coloca a função que tu acha que funciona aqui e para depois tu ver o vídeo. Mas bora lá então. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão aqui é lembrar de uma questão muito parecida com essa, só que um pouco mais simplificada. Que seria essa, que é um que a gente vai usar como um lema aqui, a gente vai usar como um dos passos. Se h é uma função natural dos naturais, tal que h de m mais h de n é igual a h de m mais n para qualquer natural, então isso é verdade. Ou seja, h de n, na verdade, é n vezes o h de 1 para qualquer natural. Tá? Provar isso é bem simples, mas é bom saber, é bom conhecer que isso já existe para poder andar nessa questão que eu trouxe hoje. Bem, como é que a gente pode olhar para essa questão aqui? Esse lema aqui é bem simples de mostrar. Basta você usar sempre essa equação aqui, essa relação que ele nos deu aqui, usar ela da seguinte maneira. Eu vou escrever o h de n como o h de n menos 1, né, mais h de 1. Eu posso, já que ele deixa fazer isso, né? Basta você notar que m mais n é sempre a soma de m mais n, obviamente. Então aqui, ó, n menos 1 mais 1 dá n. Então essa equação é verdadeira. Eu posso escrever também que h de n menos 1 vai ser h de n menos 2 mais h de 1. E assim vai, né? Sempre usar o h de 1. Assim vai até a penúltima equação. H de 3 é igual a h de 2 mais h de 1. E a última, que é h de 2 é igual a h de 1 mais h de 1. Note que aqui a gente tem n menos 1 equações, né? As equações aqui vão da equação 1 até n menos 1. Quando a gente soma essas equações aqui, olha o que acontece, não? Esse h de n menos 1 vai embora com esse. H de n menos 2 vai embora com o próximo. H de 3 vai embora com o anterior. H de 2 vai embora com H de 2. E o que é que sobra? Do lado esquerdo, sobra somente H de n. Já do lado direito, tem essas duas colunas, né? Na primeira coluna, sobra somente H de 1. E na segunda, H de 1 mais H de 1 mais H de 1 quantas vezes? N menos 1 vezes, né? Já que a gente tem N menos 1 equações. Logo, a gente tem N menos 1 mais uma vez, então a gente tem N vezes H de 1. Então está provado o lema, né? Sempre que a gente tiver uma função natural, H, tal que H de m mais H de n é H de m mais n, então H de n, na verdade, é simplesmente N vezes H de 1 para qualquer natural. Tá? Então vamos voltar agora para a nossa questão, porque ela é bem parecida com isso, né? Na nossa questão, a gente tem essa função, essa relação funcional que parece bastante com o lema que a gente acabou de provar, que diz que f de m mais n é igual a f de m mais f de n mais 2mn para qualquer natural. Bem, acho que para o primeiro passo da questão, é mais interessante você fixar na primeira sentença. A primeira sentença fala que f de n é um quadrado perfeito para qualquer natural. Se você pudesse pensar em um chute, se você pensar só na primeira relação e pudesse imaginar uma função, né? Eu acho que o primeiro chute que você pensaria seria mais simples, né? Seria você pegar f de n igual a n ao quadrado. Talvez você pensasse na constante primeiro, que é verdade. Tipo, f de n igual a 1 ao quadrado. É sempre quadrado perfeito, né? Mas não vai funcionar na relação 2. Note que não funciona. Mas se você pensar f de n igual a n ao quadrado, será que funciona? Então, um chute aqui vai ser olhar para f de n igual a n ao quadrado. Será que funciona? Vamos olhar. Implicaria que essa segunda relação ficaria como? Ficaria m mais n ao quadrado, né? Seria igual a m ao quadrado, mais n ao quadrado, mais 2mn. Então, note que funciona. Note que funciona. Acabou a questão, Pedro? Lógico que não, porque a gente não sabe se existem mais soluções, né? A gente encontrou uma solução.
Agora a gente vai provar que, na verdade, só existe uma mesmo. A gente vai provar que só existe uma solução. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer assim. Passo 2. O passo 1 foi provar aquele lema, né? O passo 2, eu vou, espertamente, tomar a função n como se fosse a função, como se fosse n ao quadrado mais um h de n. É como se eu quebrasse a nossa função f em uma soma de funções, né? Uma função n ao quadrado mais h de n. É uma substituição. Vamos ver o que acontece quando a gente joga essa substituição na equação 2. Quando a gente coloca na equação 2, olha o que acontece. Vamos substituir aqui. Vai ficar o quê? Vai ficar h de m mais n mais n ao quadrado é igual a f de m. Eu troco pelo quê? Eu troco por h de m mais m ao quadrado. F de n eu troco pelo quê? Eu troco por h de n mais n ao quadrado mais 2mn repete. Olha só, 2mn vai embora com n ao quadrado, m ao quadrado, tudo vai embora com isso aqui, ó. M mais n ao quadrado, né? M mais n ao quadrado. Logo, a gente encontrou aqui que a função h, com funções naturais, né? Ela é tal que h de m mais n é igual a h de m mais h de n. Ou seja, essa função h ela é a mesma função do lema, né? Ela é uma função dos naturais. Ela é uma função que h de m mais n é sempre h de m mais h de n. Logo, a gente pode falar aqui que a função h de n ela é n vezes h de 1. Só que se a gente voltar agora para a função f, que é o nosso objeto de estudo aqui, nosso principal aqui da questão, né? A parte principal. Então, a gente tem que f de n menos n ao quadrado é igual a n vezes f de 1 menos 1 ao quadrado. Né? Então, fica assim. Então, a gente acaba encontrando aqui a relação que f de n, né? Só jogar o n ao quadrado para o outro lado, é igual a n ao quadrado mais f de 1 menos 1 vezes n. Então, a gente tem essa relação aqui. Seria muito bom se a gente conseguisse encontrar o f de 1. Se você substituir aqui f igual a 1, você vai ver que você não vai encontrar nada. Você vai acabar encontrando que 1 é igual a 1. Ou seja, essa relação é verdadeira, só que não te dá nada sobre o 1. Aqui, o artifício que a gente vai usar para achar o f de 1 é fazer o seguinte. Seja P um número primo. Seja P um número primo. Quem é o f de um número primo? F de P é igual a P ao quadrado mais P vezes f de 1 menos 1. P ao quadrado mais P vezes f de 1 menos 1. Obviamente, P divide esse número. Por quê, Pedro? Bem, se você colocasse dividido por P aqui do lado do outro, né, esse P cortaria com esse e com esse, né? Ficaria em cima um número inteiro, um número natural. Então, ok, realmente o P divide esse número. O que eu quero que você note é o seguinte. Vamos escrever isso. P divide f de P. Só que pense o seguinte. Aqui a gente tem que um primo está dividindo um quadrado. Lembra o seguinte. Esse número ele é quadrado. Ou seja, todos os fatores primos dele existem aos pares. Ou seja, se f de P tem um fator primo 3, ele tem um fator 3 ao quadrado. Porque ele é um quadrado perfeito. Se f de P tem um fator primo 5, ele tem 5 ao quadrado. Se ele tem um fator primo P, ele tem P ao quadrado. Logo, a gente pode escrever o seguinte. O que implica que P ao quadrado divide f de P. Pois P é primo. E f de P é quadrado. Quadrado perfeito. É um quadrado perfeito. Então, P ao quadrado divide f de P. Vamos ver o que é que isso implica. Se P ao quadrado
divide f de p para todo primo, né? Logo, a gente tem o seguinte, f de p dividido por p ao quadrado é sempre inteiro, natural. O que implica, vamos substituir f de p, o que implica que p ao quadrado mais f de 1 menos 1 vezes p sobre p ao quadrado é sempre natural. O que implica que 1 mais f de 1 menos 1 sobre p é sempre natural. Né? A gente pode cortar esse p ao quadrado com esse p ao quadrado e um p com esse p, vai sobrar só isso aqui. Agora pensa comigo. Para isso ser sempre natural, esse número tem que ser sempre divisível por p. Para qualquer p. Então, para qualquer primo p, f de 1 menos 1 tem que ser divisível por p. F de menos 1, pessoal, então tem que ser zero. Para isso sempre ser verdade para todo primo. O que implica que f de 1 menos 1 é igual a zero. Só de novo, né? Que número é esse que é divisível por todo primo? Se eu pegar ele e dividir por qualquer primo, sempre vai dar inteiro, né? Tem que ser o zero, né? Então, f de 1 menos 1 é igual a zero. Ou seja, o f de 1 é igual a 1. Mas lembra a nossa sentença? F de n é igual a n ao quadrado mais n vezes f de 1 menos 1. Essa parte, então, fica zero, né? Então, realmente, o f de n é igual a n ao quadrado. Obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente é igual a n ao quadrado. Então, se você gostou dessa questão, manda pro teu amigo, curte, comenta, diz o que tu achou aí, diz o que tu espera, que tu quer que eu traga aqui pro canal. E, enfim. Até mais, galera!